Amor de pai é genial. Como ele, não há nada igual. Cada pai é alguém escolhido por Deus para ser um bem que nos ensina a viver. Podemos sentir o amor de Deus em um abraço apertado do nosso pai, no acalento tranquilo dizendo: filho, tudo vai passar. Reconhecemos a grandeza de Deus quando percebemos o tamanho que nosso papai ocupa em nosso peito. E com a história do filho pródigo, podemos ter certeza que o amor de um pai ultrapassa todas as barreiras. Erros e tristezas podem ser perdoados sem frieza. E de braços abertos, o pai recebe aquele que um dia o entristeceu. Mas o amor de um pai perdoa, ama e o coloca em uma redoma. É Deus quem nos faz agradecer a presença de nosso papai em nosso viver, porque Deus é amoroso e escolheu você, papai, para me mostrar a grandeza de seu eterno gozo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É assim que nós clamamos a Deus toda vez que oramos o Pai Nosso. Nós pedimos ao Senhor que Ele perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, na mesma medida em que nós perdoamos, que Deus nos perdoa. Nós sabemos que, graças a Deus, essa não é a medida. Muito pelo contrário, nós perdoamos porque Ele nos perdoou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas nós precisamos aprender a viver o perdão, aprender a perdoar os nossos irmãos. E é isso que nós estamos pedindo a Deus quando clamamos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Que nós possamos nesse culto aprender a fazer a melhor escolha possível, a escolha de perdoar. Perdoar segundo a vontade de Deus. Que nós possamos nos submeter à vontade do Pai e perdoar constantemente, incansavelmente, incessantemente. Ser nosso convidado nesse tempo de culto a aprender sobre a palavra de Deus, a louvar a Deus e a perceber a grandeza do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Se você deseja que esse culto chegue ao coração de mais pessoas, assista até o final, acompanhe este culto, compartilhe com os seus irmãos. Vamos espalhar a palavra de Deus e vamos viver este perdão que nós clamamos toda vez que oramos ao nosso Pai. Um bom e abençoado culto para nós. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque
minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Muito bem, meus irmãos, hoje nós estamos aqui para falar sobre perdão. E perdão é uma das coisas mais essenciais da vida cristã. Na verdade, para ser um pouco mais amplo, perdão é uma das coisas mais essenciais da vida. E mesmo de pessoas não cristãs. É necessário aprendermos a perdoar
para vivermos bem. Hoje nós estamos vendo uma onda de pessoas que têm problemas psicossomáticos porque não conhecem o perdão, porque não são capazes de perdoar a si mesmas e carregam durante anos, durante muitos anos, raiva, ódio de si mesmas por algo que cometeram, por uma falha que cometeram. Sabe, talvez você esteja carregando um fardo muito pesado porque não é capaz de se perdoar. Talvez uma falha que você fez há muitos anos atrás, ainda hoje, te sobrecarrega, te impede de ser feliz, te impede de encarar o mundo como ele realmente é. Porque é isso que acontece quando nós olhamos tudo sobre a ótica da culpa que é gerada por não nos perdoarmos. Nós constantemente olhamos tudo pela ótica da pessoa que falha, pela ótica da pessoa que constantemente se julga negativamente e sempre olha as coisas da pior maneira possível, porque não se acha digna. Existem pessoas que se acham indignas de fazer qualquer coisa por não se perdoarem. Isso tem crescido cada vez mais. E nós somos uma geração de pessoas que se culpabilizam cada vez mais. E nós temos visto como isso tem nos afetado. Meus irmãos, não nos perdoarmos é uma das primeiras faces daquilo que a culpa gera em nós. Uma outra forma de manifestar a ausência de perdão na nossa sociedade é a ausência do perdão para com os outros. Nós vemos famílias sendo desestruturadas pela falta de perdão, pela falta de compaixão. Irmãos não conversam com irmãos, pais não conversam com filhos, amigos de longa data deixam de conversar uns com os outros porque não conseguem perdoar ou pedir perdão às pessoas que foram ofendidas. Porque o exercício do perdão é um exercício dolorido. Muitas vezes, quando nós falamos de perdão, nós temos em mente pedir desculpas. E pedir desculpas é diferente de pedir perdão. Quando nós pedimos desculpas, nós estamos dizendo, olha, retira a minha culpa da situação que eu cometi sobre ti. Ignora a minha culpa. Quando nós clamamos perdão, nós estamos dizendo, eu reconheço a minha culpa, eu reconheço a minha falha, mas eu te peço que apesar da minha falha, que apesar da minha culpa, ainda assim haja amor e misericórdia no nosso relacionamento. Ou quando se trata de nós mesmos, significa não dizer, olha, me retira a minha culpa, mas eu reconheço a minha culpa. Mas apesar da minha culpa, eu me sinto amado, eu me sinto acolhido e eu sei que eu posso viver bem comigo mesmo, porque sou amado, sou acolhido, sou testemunha de um Deus maravilhoso. Meus irmãos, viver culpabilizando as outras pessoas ou viver se culpando é uma coisa extremamente usual. Talvez você aí na sua casa tem pessoas que você precisa perdoar e você ainda não foi capaz de perdoar. Talvez você precisa se perdoar. Na verdade, eu diria ainda mais. Se você não tem alguém que precisa perdoar você, se você não tem que perdoar ninguém, e se você não tem que se perdoar, tem algo de errado contigo. Porque nós cometemos falhas muitas vezes por dia, milhares de vezes por dia, e muitas vezes nós deixamos de pedir perdão, e por causa do nosso orgulho, nós nos julgamos maior que as outras pessoas e manifestamos um posicionamento de estar acima dessas mesmas pessoas. E exatamente por isso não somos capazes de manifestar o perdão ou a humildade de pedir perdão. Que nós possamos olhar para a palavra de Deus agora e perceber o tamanho da face do perdão de Deus e como o perdão é definitivamente a escolha mais inteligente que nós podemos tomar no dia de hoje e todos os dias da nossa vida. O perdão sobre nós mesmos e o perdão sobre a vida das outras pessoas. Eu quero convidar você, já nesse início de culto, a fechar os teus olhos e pensar quem você tem ofendido.
a quem você não concedeu perdão? Quantas vezes você não conseguiu perdoar a si mesmo? Quantas vezes a sua falha, o seu pecado te atazanou, te trouxe angústia, te trouxe raiva de si mesmo, fez você sofrer por não conseguir manifestar o perdão? O primeiro texto bíblico que nós queremos ler hoje para aprendermos um pouco mais sobre perdão se encontra na primeira carta de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 9. Esse texto bíblico é extremamente conhecido porque é o texto que nós mais utilizamos quando anunciamos o perdão dos pecados. E ele diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso significa que toda vez que nós confessamos a Deus as nossas falhas, Ele nos perdoa e nos purifica. Mas é necessário confessar, é necessário falar a Deus. E Deus é completamente justo e é completamente fiel para perdoar a nossa ofensa. Mas é importante daqui a pouco nós pontuarmos sobre qual é o tamanho real da nossa ofensa. Quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou toda a existência, Deus viu que tudo era bom e tudo vivia em plena harmonia. E Ele colocou o ser humano para cuidar e cultivar do jardim e de tudo que estava ao seu redor. E quando Ele colocou o ser humano, Ele deu ao ser humano a possibilidade de escolher amar a Deus, vivendo sob a tutela e os cuidados de Deus, não comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e viver eternamente sob os cuidados de Deus, ou escolher comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e viver sob a sua própria vontade, e assim romper o seu laço com Deus e viver sob o domínio do pecado, sob o domínio do mal, sobre aquilo que não é a vontade de Deus. E assim o ser humano começou a trilhar o seu caminho, porque tomou uma escolha errada. E a nossa ofensa para com Deus é quebrar toda a beleza da criação. Tudo aquilo que era bom foi deturpado pelas mãos do ser humano. Quando nós paramos de olhar para o todo e começamos a olhar para o nosso próprio umbigo, para a nossa própria vontade, então nós cometemos a grande ofensa de ignorar a Deus e de agir como se Ele não existisse, como se Ele não fosse um Deus pessoal, como se Ele não fosse um Deus relacional, e como se a sua vontade não fosse boa e perfeita, e como se nós não tivéssemos um propósito nessa terra, que não fazer a nossa vontade, mas sim o propósito de fazer a vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, o nosso pecado vai cada vez mais nos afastando de Deus. E então o ser humano começa a matar outros seres humanos, começa a destruir a natureza, começa a eliminar a fauna, a flora. O ser humano toma a decisão de destruir tudo que está ao seu redor. E essa decisão é uma ofensa à pessoa de Deus. Mais do que isso, o ser humano decide viver sem Deus, sem um relacionamento com o seu Criador, sem um relacionamento com aquele que o criou, que o ama e que decidiu fazer tudo de bom para que o ser humano fosse administrador de tudo. E ainda assim, a nossa ofensa, ela não tem mais tamanho a partir disso. A nossa ofensa, ela toma proporções surreais. Mas para uma ofensa surreal, enorme, incompreensível para a cabeça humana, existe um perdão ainda maior. A Bíblia nos explica que no Antigo Testamento era necessário que pelo pecado de um indivíduo, o sangue de alguém fosse derramado. No Antigo Testamento, isso é manifestado através dos sacrifícios. Mas Jesus veio e morreu numa cruz de uma vez por todas, como o Cordeiro verdadeiro, como o sacrifício do próprio Deus em favor de toda a humanidade pecadora, o justo pelo injusto. Deus pagou o
preço que nós deveríamos pagar. Porque por quebrarmos aquilo que era bom, nós deveríamos morrer. Mas no lugar da nossa morte, Deus morreu numa cruz. Jesus, que é Deus, morreu pregado no madeiro, tomando a maior de todas as ofensas. Para que, quando nós confessarmos o nosso pecado, haja perdão. Por isso, meus irmãos, é necessário olhar para dentro de nós e percebermos qual é o nosso pecado, quais são as nossas falhas, aonde nós temos falhado conosco mesmo, e clamar a Deus por perdão, e clamar a Deus por restauração, por regeneração, por transformação de vida, porque é isso que o texto bíblico nos diz. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para tirar de nós essa vontade pecaminosa e colocar no nosso coração a vontade de Deus, plena, justa e boa. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar mais, muito pelo contrário, nós continuamos pecando todos os dias contra nós mesmos e contra outras pessoas. Por isso, se você ler o primeiro capítulo da primeira carta de João, nós vamos perceber que João está dizendo o seguinte quando ele diz esse texto: olha, eu estou instruindo vocês para que vocês busquem não pecar, para que vocês busquem fazer a vontade de Deus. Mas ainda assim, quando vocês pecarem, se vocês confiarem em Deus e confessarem os seus pecados, Ele vai perdoar. Por isso, para que nós possamos entender a escolha do perdão, é importante compreendermos que Deus nos perdoa, independentemente da nossa ofensa, independentemente da nossa falha, porque Ele nos ama e Ele se entregou em nosso lugar. E por isso, nós podemos conhecer o verdadeiro perdão. Não uma desculpa, não ignorar, não esquecer as falhas anteriores, mas saber que somos nova criatura a partir do agir do próprio Deus. E por isso podemos ser completos, porque Ele restaura em nós a sua vontade, porque Ele coloca em nós o seu querer, e o coração dele está no nosso coração, porque o Espírito Santo está em nós e habita em nós e nos regenera para vivermos uma vida santa, justa, boa, segundo os olhos de Deus. Mesmo quando nós falhamos, nós podemos voltar aos braços do Pai. E todos os dias, quando você peca, quando você falha, quando você erra com você mesmo, você pode se encontrar com Deus nas suas orações e dizer: Pai, me perdoa, porque eu falhei. Eu falhei contigo, eu falhei comigo mesmo, mas faz de mim nova criatura. E Ele fará de ti nova criatura, porque essa é a promessa de Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, meus irmãos, a primeira face do perdão que nós precisamos conhecer é a face do Deus que nos perdoa. E por nos perdoar, nós podemos ter vida nova, purificada de toda injustiça. Agora, meus irmãos, nós queremos olhar um segundo texto bíblico que nos revela a face do perdão. E esse texto bíblico se encontra em Colossenses, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 12, quando Paulo escreve à igreja de Colosso o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Meus irmãos, aqui Paulo nos instrui sobre a necessidade de perdoarmos os nossos irmãos. E aqui é importante nós olharmos para o tamanho da explicação que Paulo traz, e que talvez por nós utilizarmos algumas palavras no nosso cotidiano, nós não temos noção do que isso significa. Para começo de conversa, Paulo nos ensina que nós devemos suportar uns aos outros.
E normalmente quando a gente pensa em suportar, a gente pensa no quê? Né? Aquela pessoa que fica enchendo a nossa paciência e a gente fica suportando, assim, sabe, já de cabeça cheia. Ah, não aguento mais essa mala falando. Não é disso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é: sejam suporte, sejam alicerce um do outro, fortaleçam um ao outro, segurem nos braços os irmãos fracos, cuidem dos irmãos doentes, alimentem os irmãos famintos, suportem uns aos outros como uma base sólida que vive segundo a vontade de Deus. Ele não está nos ensinando a sermos fracos, a sermos falhos, a ignorarmos o outro, a agirmos de maneira egoísta. Muito pelo contrário, o que ele está dizendo é que a vida cristã, ela é baseada em pessoas que suportam umas às outras, que são suportes umas das outras, que carregam umas às outras em oração e nas necessidades físicas, mentais e espirituais. Além disso, Paulo diz que nós devemos suportar e perdoar. Perdoar uns aos outros, independentemente da ofensa. Talvez um irmão da igreja tenha te ofendido, e muita gente faz isso. Às vezes nós vamos para aconselhamentos e daí a gente chega: o que está acontecendo? Eu cheguei na igreja e fulano falou mal de mim e eu não quero mais voltar naquele lugar, porque está preocupado com a ofensa e não é capaz de distribuir perdão. E nós somos assim. Nós nos marcamos pelas nossas falhas, nós marcamos a realidade pela falha dos outros e nós não manifestamos o perdão uns aos outros. Nós devemos perdoar constantemente os nossos irmãos, porque o ser humano é falho, porque nós escolhemos cometer os nossos pecados e a nossa natureza pecaminosa, a vontade da carne que habita em nós, faz com que nós constantemente cometamos pecados. O próprio Paulo vai dizer na carta aos Romanos que o bem que ele quer ele não faz, mas o mal que ele não quer, isso ele faz. Porque a nossa carne nos leva a cometermos pecados. Mas nós somos convocados pelo próprio Deus. Mas nós somos convocados pelo próprio Deus a perdoar uns aos outros, a manifestar o perdão de Deus para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é algo fantástico, e Jesus nos ensina algo fantástico sobre isso, quando Pedro chega para ele e pergunta assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Eu fico imaginando a mente de Pedro falando sobre perdão. Ele devia se achar o crentão por fazer essa pergunta, porque ele diz assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? E o número 7, para um hebreu, ele significava perfeição. Ou seja, eu tenho que perdoar perfeitamente. E aí Jesus responde: eu digo, não 7, mas 70 vezes 7. O que Jesus diz para Pedro, diz assim: juvenil, criancinha, você está pensando pequeno. Não é perfeito segundo os teus olhos, mas é infinitamente perdoar. A pessoa cometeu uma atrocidade sobre ti e você perdoa ela. Porque o perdão é a manifestação do amor de Deus em nós. Por isso Paulo nos instrui aqui que nós devemos perdoar como o Senhor nos perdoou. Por isso nós oramos no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Porque o nosso papel é olhar para os nossos pecados e olhar para os pecados dos irmãos e saber que tudo isso é porque nós estamos sob o jugo do pecado. Mas em Cristo nós podemos exercer o poder e a misericórdia da graça e perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus ainda diz que se uma pessoa cometer um pecado contra você, uma ofensa contra você, 7 vezes num dia, você deve perdoar todas as 7 vezes. Eu nunca conheci ninguém que cometeu o mesmo pecado contra uma mesma pessoa 7 vezes num dia
Mas ainda que cometesse muito mais, o que Jesus está dizendo, utilizando o número 7, é: se a pessoa pecar contra você, se a pessoa te ofender, se a pessoa te magoar, se a pessoa te machucar, física, mental, espiritualmente, 7 vezes, 10 vezes, 24 vezes, 48 vezes num dia, você deve perdoar as 48 vezes. Mas, meus irmãos, entendam muito bem o que eu quero dizer. Com isso, eu não quero fazer uma confusão entre perdão e burrice. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos. Nós temos que ter zelo. A palavra de Deus diz que nós temos que ser simples como a pomba e astutos como a serpente. Porque muitas vezes nós confundimos perdão com tentar esquecer, com ignorar as falhas das outras pessoas contra nós, especialmente no que tange ao lado da violência. Mulheres que são violentadas, nós estimulamos que procurem os meios para sair do ciclo de violência. E não que haja um perdão, que continue havendo violência. E pessoas que cometem atrocidades contra nós naturalmente vamos nos afastar por uma questão de precaução. Vocês entendem o ponto? Nós devemos perdoar. Não significa que nós devemos nos submeter novamente à possibilidade de sermos violentados, física, mental ou psicologicamente. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ser alicerces uns para os outros e manifestar o perdão. E manifestar o ensinamento da graça de Deus. Aquele ensinamento que nos foi dado e que nós podemos levar à vida de outras pessoas quando manifestamos o perdão. Essas pessoas alcançadas pelo perdão, elas podem conhecer a misericórdia de Deus e podem ter a sua vida transformada, renovada. E a partir disso elas podem ter uma nova conduta, mas somente se elas forem perdoadas. Somente se sobre elas a misericórdia de Deus cair através da vida das pessoas que a perdoam. Que nós possamos perdoar os nossos irmãos. E agora eu quero ver com vocês mais um texto bíblico que vai nos ensinar sobre como perdoar e como viver esse perdão. O terceiro texto bíblico que eu quero ler com vocês se encontra em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo de número 31. Diz o seguinte: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Para que haja o perdão em nós, é necessário buscarmos aquilo que vem do alto. É impossível nós alcançarmos o perdão pela nossa própria vontade, porque nós somos egoístas. E a não ser que isso nos faça bem, nós não vamos pedir perdão. Porque pedir perdão para algumas situações e para algumas pessoas de maneira mais específica é humilhante. Porque parar e pedir perdão para si mesmo e pedir perdão para Deus pelas nossas falhas dói. Toca nas feridas. O perdão ele é algo que ele é como se fosse enfiar um dedo numa ferida aberta, porque ele vai mexer conosco. E por isso é necessário nos livrarmos do nosso egoísmo, da nossa maldade, da nossa amargura, da nossa indignação e da nossa ira. O que Paulo nos ensina nesse texto é que para que nós venhamos a conhecer a face do perdão, nós precisamos cada vez mais abandonar os desejos da carne, através de uma vida de santidade. E cada vez mais nós vamos conhecer o perdão de Deus. E cada vez mais nós vamos ser capazes de perdoar. Não é um dia de conversão que vai fazer com que você perdoe todas as pessoas que falharam contigo durante a sua vida. Muito pelo contrário. É uma vida entregue e devota a Deus que vai fazer com que o perdão e a misericórdia de Deus cresça na sua vida, enquanto você vai reconhecendo o seu pecado. E isso faz com que você se sinta amado pelo próprio Deus para perdoar outras pessoas e levar o amor de Deus
a outras pessoas. Isso pode demorar meses, anos, décadas. O processo de perdão, ele é diferente para cada pessoa. E quando Paulo nos ensina que nós devemos abandonar aquilo que é mal, ele está dizendo: vocês devem buscar aquilo que é bom. Vocês devem buscar aquilo que vem do alto. Vocês devem se livrar dos seus desejos carnais, de fazer a sua vontade, de viver pelo seu orgulho e buscar a vontade do seu Criador. Mas mais do que isso, ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. E aqui Paulo nos ensina a base de ser suporte. É enxergar um ao outro. É se compadecer um para com o outro. É ver a dor do outro e deixar essa dor se tornar nossa também. É sofrer quando um sofre e se alegrar quando alguém se alegra. É estar envolvido numa comunidade de fé, numa irmandade, com pessoas que amam a Deus. E ser capaz de levar esse amor e essa misericórdia para as pessoas que não conhecem ao Senhor. E viver com bondade e compassividade neste mundo. É isso que Paulo nos instrui. E somente assim nós seremos capazes de nos perdoar mutuamente. De olhar para a falha do outro. Não de uma maneira prepotente. Eu te perdoo porque eu sou alguém super crente. Eu te perdoo porque eu sou superior. Não. De uma maneira a enxergar o outro com humildade, assim como Jesus veio com humildade nessa terra. Ser capaz de perdoar as pessoas assim como Jesus nos perdoou. E Jesus veio como o menor de todos. Jesus manifestou humildade. Jesus manifestou misericórdia. E nós devemos buscar manifestar a humildade e misericórdia e manifestar o perdão. Por isso é importante que nós sejamos bondosos e compassivos e que nós possamos nos alicerçar no ensinamento de Deus para perdoar uns aos outros. Por isso, meus irmãos, eu quero voltar ao questionamento que eu fiz lá no início. Quais são as tuas falhas? Quais são os pecados que você tem carregado? Quais são as áreas da sua vida que você não se perdoa? Quais são as pessoas ao seu redor que você não é capaz de perdoar? Quais são as falhas que você cometeu com alguém que você não é capaz de pedir perdão? E aqui eu não estou querendo falar das outras pessoas. Nós gostamos de usar desculpas. O ser humano é excelente em usar desculpa. Ah, não, eu não perdoo porque o fulano nunca me pediu perdão. Você já procurou essa pessoa? Ah, não, eu não perdoo porque a falha é muito grande. Ou seja, não importa o que ele fez, eu me sinto bem, eu estou bem comigo mesmo. A falha do outro é maior do que a minha. E é isso que importa. Não importa o tamanho da minha falha. Não existe pecadinho e pecadão. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos pedir perdão pelas nossas falhas. Não importa se o outro cometeu uma falha maior. Não importa se ele cometeu 70 vezes 7 pecados contra nós. Se nós cometemos um, nós pedimos perdão. Ah, eu não vou pedir perdão porque a pessoa hoje já está longe. Irmão, uma coisa que a pandemia nos ensinou é: telefone é feito para ligar. Videochamada é feita para fazer. Outra, se essa pessoa não aceita, vai fazer uma viagem, vai pedir perdão. Larga esse teu pecado, esse peso que você carrega e busca o perdão daquele que foi ofendido. Meus irmãos, a escolha mais inteligente hoje e todos os dias é viver o perdão de Deus, através de aceitarmos que Ele nos perdoa e através de perdoar outras pessoas. Eu quero convocar você, eu quero provocar você, melhor dizendo, a parar e pensar. Depois que encerrar esse tempo de culto, ou agora mesmo, dá uma pausa no vídeo, pare e pensa sobre as tuas falhas. Ora com a tua família sobre o que você tem errado,
sobre o que você tem falhado, sobre como você tem pecado no teu casamento, sobre como você tem pecado no relacionamento com os teus filhos, como você tem pecado no seu trabalho e sobre como é necessário pedir perdão pelas suas falhas. E ora a Deus com sua família, para que a misericórdia de Deus caia sobre ti, abençoe a tua vida e renove as tuas forças a cada novo dia. Para que você possa viver na certeza de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus seja conosco, hoje e sempre. Amém. Recebamos a bênção do nosso bondoso e maravilhoso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que tu possas se humilhar e orar diante desse Deus maravilhoso, na certeza de que Ele vai te purificar e vai te capacitar para perdoar os irmãos que estão ao seu redor. Para que você também possa ser um agente dessa graça maravilhosa desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.